Fala galera, tudo bem com vocês? Tudo na paz? Pessoal, mais um dia aí, tá? Eu tô hoje fazendo uma revisão, tá? Colocando algumas questões aí relacionadas ao sistema muscular, beleza? Na disciplina Anatomia Humana, eu, professor Ederson Witz, tá? Eu vou estar falando com vocês hoje um pouco, né? Revisando aquilo que eu já acrescentei nas aulas, tá? Nas últimas aulas aí, relacionado ao sistema muscular, tá bom? Caso você não assistiu ainda, dá uma olhada aí na playlist aí de Anatomia Humana, e aí vai ter uma seção de vídeos relacionados ao sistema muscular, tá bom? Qualquer dúvida, eu estou à disposição, beleza? Então vamos lá, pessoal. Aqui eu elaborei algumas questões, tá? Com o objetivo, obviamente, né? De nós podemos aí recapitular aquilo que nós já vimos, tá? Caso você tenha alguma dúvida, né? Pode mandar mensagem aí que eu vou estar respondendo assim que eu visualizar, tá? Mas no mais, é isso aí, tá bom? Então hoje, pessoal, eu vou começar com essa questão número 1, tá? Aqui são 50 questões, tá? Que eu fiz, eu elaborei aí, tá? Essas 50 questões, todas elas estão relacionadas ao sistema muscular, tá bom? Então vamos embora. Devagarote sempre, tá? Eu vou separar esse vídeo, pessoal, em duas partes, tá? A parte de revisão do sistema muscular 1 e 2, tá bom? Vamos ver se a gente consegue resolver todas essas questões relacionadas a isso aí. Então, pessoal, questão número 1. Relacionado à mecânica muscular, descreva os fatores envolvidos no trabalho muscular. Então, a pergunta é, relacionado à mecânica muscular, ok? Descreva os fatores envolvidos no trabalho muscular, tá? Então, pessoal, a mecânica muscular, eu já comentei com vocês, né, um pouco sobre ela. Falei que a mecânica ela vai resultar em um trabalho, tá? Então, o trabalho ele é relacionado a alguns fatores aí, tá? Que é o F e o E, tá? Que seria a amplitude, né, e a força, tá? Esse E aqui, ó, refere-se à amplitude, tá? Seria um A, mas o livro trata o E, então só mantive aí, tá? Então, a amplitude e o F refere-se à força, beleza? Então, quando você vai executar um trabalho, pessoal, você tem por objetivo movimentar alguma coisa, movimentar o seu corpo, movimentar algum objeto, né, alcançar alguma coisa aí, tá? Então, esse trabalho a ser realizado, ele depende da força que você vai aplicar, o quão pesado que é esse material. Por exemplo, se essa linha aqui pesasse 10 quilos, você teria que recrutar um número grande de fibras musculares. Se essa fibra tem 1 quilo, você vai recrutar um número menor, tá ok? Então, a quantidade de fibras que vão participar dessa contração muscular aqui, ou seja, desse trabalho, vai depender do quanto for o objeto, nesse caso, né? Porque conforme a quantidade de objeto, é o número de fibras que eu vou recrutar e é o número de força que eu vou conseguir, né, realizar, tá ok? E a amplitude, pessoal, vai ser, né, dependendo do quanto, né, que eu vou, o tanto de angulação, o tanto de amplitude que eu vou precisar movimentar. Em outras palavras, quanto que esse músculo vai encurtar, tá ok? Então, esse encurtamento aqui do músculo, quanto que ele vai precisar contrair para executar esse trabalho, vai ser a amplitude do movimento, tá? Então, sem entrar, delongar aí, né, no assunto, tá? Eu estou referindo para vocês aqui essa questão aí, tá bom? Então, deixa eu voltar aqui. Então, relacionado à mecânica muscular, descreva os fatores envolvidos no trabalho muscular. Então, a resposta aqui, pessoal, é 2, né? Isso, o trabalho, ele vai ser resultante, né, de quais fatores? Como nós vimos, a força e amplitude, tá? Então, o T de trabalho vai ser resultante do fator força e fator amplitude, tá? A força multiplicada a amplitude, nós vamos ter o trabalho executado ali. Tá bom? Então, questão número 2.
Vamos para ela. Descreva os componentes da estrutura muscular. Ou seja, o que está falando aqui? Do que são formadas as fibras, tá? Então, 2. Descreva os componentes da estrutura muscular. Em outras palavras, seria do que são formadas as fibras musculares. Então, pessoal, para a gente responder isso aqui, nós temos que entender que quando nós olhamos isso aqui, pessoal, nós olhamos o músculo, tá? Por exemplo, o bíceps braquial aqui, né? Quando nós olhamos o bíceps braquial, nós chamamos isso aqui de músculo, tá? Mas se nós fôssemos dar um zoom aqui, pessoal, nessa estrutura, né? Ou seja, se nós fôssemos a fundo aqui, nós iríamos ver que o músculo ele é formado por um conjunto de outras coisas aí, ok? Então, outras coisas vão compor para que nós possamos formar o músculo. Então, a pergunta aqui está falando o seguinte: quais os componentes da estrutura? Ou seja, do que são formadas essas fibras musculares? Aí nós temos que arremeter, pessoal, a um assunto que nós já falamos na parte anterior, mas que nós vamos comentar novamente, tá? Então, se você pegar uma fibra muscular, eu pego uma imagem melhor aqui. Se você pegar uma fibra muscular, pessoal, nós vamos ver que a fibra, tá? A fibra é isso aqui, ó. Então, a pergunta, né, em si, ela está perguntando disso aqui, tá? Do que é formada uma fibra muscular? A fibra muscular, ela é formada, pessoal, a partir de várias miofibrilas, ok? Então, as miofibrilas são esses componentes que vão estar formando a fibra. Detalhe aqui, pessoal, que vocês têm que gravar e aprender, que toda vez que nós falamos em fibra muscular, nós estamos falando em uma célula, tá? Cara, que ruim escrever com mouse. Célula. Porcaria. Mas ainda bem que vocês me escutam e me ouvem, né? Graças a Deus, porque depender da minha letra, né? Então, é uma célula, tá? Como assim, professor? Toda vez que a gente falar em fibra muscular, nós estamos falando em uma célula, tá? Por quê, pessoal? Quando nós falamos, por exemplo, em um hepatócito, nós estamos falando de uma célula do fígado. Quando nós falamos de uma hemácia, nós estamos falando de uma célula vermelha, um glóbulo vermelho. Quando nós falamos de um alvéolo, nós estamos falando de uma célula, né, uma célula do pulmão, tá ok? Então, as células das fibras musculares, pessoal, que são células dos músculos estriado esquelético, né? Nesse caso, é o que nós estamos falando, né? Olha o músculo ali. Então, nós estamos falando de uma unidade, tá? De uma unidade, né? Do músculo estriado esquelético, tá? Então, essa seria a lógica da pergunta aqui, tá? Então, cuidado, pessoal, porque como vocês podem ver, a fibra ela é formada por várias miofibrilas, tá? Então, isso aqui é uma miofibrila, mas a fibra é formada por várias miofibrilas. E quando nós falamos em fibra, nós estamos falando de uma célula. Então, quer dizer o quê, pessoal? Quer dizer que dentro de uma célula muscular tem várias miofibrilas, ok? Então, a miofibrila é uma parte da célula muscular, que é a fibra, ok? A fibra muscular, pessoal, ela é multinucleada, ela tem vários núcleos aqui, ok? E essa célula ela é revestida por uma membrana plasmática, que nesse caso é chamado de sarcolema, ok? Sarcolema. E aqui dentro, pessoal, entre as miofibrilas, existe um líquido chamado de citoplasma, que nesse caso aqui é chamado de sarcoplasma, ok? Então entendam que o sarcolema, que é a membrana plasmática da fibra muscular, ele está envolvendo toda a fibra e não a miofibrila, tá? Porque às vezes a pessoa acha que o sarcolema ele está circundando somente a miofibrila e não. A miofibrila está dentro da célula, então o sarcolema ele está envolvendo a fibra, tá? E não somente a miofibrila, tá? Ok? Então ele envolve todas as miofibrilas e não as unidades delas. Tá bom? Eu acho que deu para vocês entender, ok? Então a pergunta lá foi,
quais as estruturas, né, do que é formado a fibra muscular. Então, a resposta, como nós vimos, né, a resposta é formada por várias miofibrilas, tá bom? Claro, pessoal, que a miofibrila ela é formada por vários filamentos, né? Grossos e finos, chamado filamento de miosina e filamento de actina, tá? Em uma outra aula, pessoal, que eu vou gravar, eu vou me aprofundar na fisiologia da fibra muscular. E aí eu vou citar com vocês e comentar com vocês como é que funciona os mecanismos. E eu vou mais a fundo aqui na questão da contração muscular, o túbulo Z, né? Tem as enzimas que vão atuar aqui. Então, existe uma complexidade de coisas que vão acontecer aqui nesse momento aí, tá bom? Então, vamos para a questão número 3. Como se classificam os músculos considerando o seu controle, tá? Então, como se classificam os músculos considerando o seu controle? Então, percebam, pessoal, que se eu quiser contrair esse músculo aqui, ó, eu, por minha autoridade, né, a esse corpo aqui, eu falo, músculo, contrai, e ele contrai. Porém, existem músculos, pessoal, que eu não consigo contrair, mesmo que eu queira, tá? Então, o que acontece, pessoal? Esses músculos, né, por exemplo aqui, vou colocar um músculo digestório. Se eu falar para o intestino aqui, ó, aqui para a região do jejuno, né, falar jejuno, contrai. E aí, galera, vai contrair? Vai, mas não por minha vontade, tá? Então, eu de forma consciente, eu não consigo controlar o jejum. Por quê? Porque ele é controlado por uma parte do sistema nervoso chamado sistema nervoso autônomo, tá? Então, por que eu estou referindo isso aqui, pessoal? Eu já comentei muito isso aqui no sistema nervoso. Porque o músculo, pessoal, o músculo voluntário, ou seja, os músculos estriados esqueléticos, em sua maioria, eu consigo, pessoal, controlar eles através da minha vontade. Então, a partir do momento que eu decido estimulá-lo, então, pessoal, mesmo eu querendo não contrair o intestino, ele acaba se contraindo porque ele é involuntário. Os músculos estriados esqueléticos são músculos que, mesmo eu querendo em todo momento que eu quiser contrair eles, eles vão me obedecer de forma consciente, voluntária. O que quer dizer? Que se eu estiver acordado, consciente, né, de forma que eu estou controlando meu corpo, ele não responderá, tá? É claro, pessoal, que se eu estiver apagado, aí eu estou inconsciente, então não é dessa forma que eu estou me referindo, tá bom? Então, de forma consciente, ele sim me obedece. Me obedece por quê? Porque aqui no sistema nervoso, né, eu tenho uma parte do sistema nervoso, né, que é chamado sistema nervoso somático, tá? E esse sistema nervoso somático, ele me possibilita a capacidade de contrair, estimular os músculos voluntários. E a partir do momento que eu estimulo eles, eles me obedecem e contraem, ok? Então isso tudo é sincronizado, tudo, né, bem calculado, essa forma que o nosso corpo faz, tá bom? Então, como se classificam os músculos, considerando o seu controle, tá? O músculo, quanto ao controle, ele pode ser, pessoal, de dois tipos, tá? Ele pode ser voluntário e ele pode ser involuntário, ok? Então, ele pode ser voluntário e involuntário, tá? Esses músculos, pessoal, classificados como voluntário, são aqueles que, de forma consciente, eles me obedecem, tá? Então eu falo para esse músculo, olha músculo, contrai. E se eu falar para ele contrair e ele me obedecer, ele é um músculo voluntário. Se esse músculo contrair e relaxar sem a minha concepção, sem o meu controle, tá? Ele é chamado de músculo involuntário, ok? Falei para o músculo contrair, me obedeceu, voluntário. Está contraindo por conta própria, músculo involuntário, ok? Então a pergunta aqui seria essa, e a resposta, como vocês viram, seria aquela ali. Beleza? Então, continuando. Quais os tipos de músculo, né, faltou essa aqui, músculos, né? Quais os tipos de músculos, considerando seu tecido,
ou seja, histologicamente falando, tá? Então, aqui o que eu estou perguntando, pessoal? Eu posso classificar o músculo de várias formas, tá? Relacionado aos tipos de músculo, tá? Quais os tipos de músculo eu vou ter se eu olhar a histologia, ou seja, o tecido? Então, eu posso classificar também os músculos quanto ao tecido. Como assim? Eu posso olhar para o músculo e falar, cara, que tecido que tem ali? Ah, o tecido tal, então esse músculo é tal, tá? Então, eu consigo classificá-los quanto ao tecido em 3 tipos, tá? Aliás, pessoal, eu falei para vocês que se vocês entrar na internet e colocar aí tipos de músculo, tá? A maior parte das referências vão citar dessa forma aqui, tá? Vão citar esses 3 tipos de músculo, que são os músculos lisos, ok? Os músculos estriado, esquelético e o músculo cardíaco, ok? Então, são esses 3 músculos aí. Músculo liso, músculo estriado esquelético e músculo estriado cardíaco, tá? Pessoal, lembrando que essa palavra estriado, ele se dá, por quê? Porque se você pegar e olhar aqui, ó, na microscopia eletrônica, você vai ver que o músculo tem um monte de estria, tá vendo isso aqui, pessoal? Isso aqui são estrias. Essas estrias aqui, ó, são característicos dos músculos estriados, tá? Então, os músculos estriados possuem estrias. E existem músculos, pessoal, que se você observar eles, né, você não vai encontrar estrias, tá? Esses músculos que não têm estrias, nós chamamos de músculos lisos, tá ok? Então, se nós fôssemos separar de forma superficial quanto ao tecido, nós falaríamos o quê? Que existem, quanto ao tipo, ou seja, histologicamente falando, existem 2 tipos. O músculo estriado e o músculo liso. Tá? Porém, o músculo estriado, existem 2 tipos de músculo estriado, que é o músculo estriado esquelético e o músculo estriado cardíaco, tá ok? Tanto no estriado esquelético quanto no estriado cardíaco, se você visualizar esse músculo, ó, você vai ver que ele possui estrias transversais, tá? Essas estrias, né, vão formar a sua célula, ou seja, como nós vimos, as suas fibras, tá? Suas fibras musculares vão possuir essas estrias transversais, tá? Beleza? Professor, por que esses músculos têm essas estrias? Justamente, pessoal, pela organização das suas proteínas, tá? As proteínas, elas estão organizadas de uma forma que vai ter uma repetição dos seus locais. Então, elas vão ter uma sincronia aqui, os seus filamentos, as suas bandas, né, as suas linhas vão estar sincronizadas. E aí vai dar essa característica aqui de estrias, tá? Posteriormente eu vou explicar um pouquinho mais sobre o sarcômero e aí eu vou mais a fundo sobre essa questão dessa separação aí, tá bom? Então, como a gente viu, se a gente fosse separar de uma forma mais simples, seria músculo liso e estriado. Porém, como o estriado tem 2 tipos, o estriado cardíaco e o estriado esquelético, nós falamos que existem 3 tipos de tecido muscular, ou seja, de histologia. Né? Quais são elas? O tecido muscular liso, tecido muscular estriado esquelético e o tecido muscular estriado cardíaco. Beleza? Então vamos lá. Qual foi que eu parei? Questão número 4, né? Então vamos lá, para o número 5. Diferencie os tipos de extremidades musculares. Tendão e aponeurose. Aqui eu já estou pedindo para vocês diferenciar os tipos de extremidades musculares, tá? Lembrando, pessoal, quando você pegar esse material aqui, antes de esperar que eu responda, tá? Eu peço a vocês, tentem responder de forma para vocês testar os conhecimentos, porque a gente já falou sobre isso, tá? Então, professor, mas eu não me lembro. Dá uma olhadinha no material, as anotações que vocês fizeram, aí volta e tenta ver, porque se você não constar sua mente, você vai ficar como se sua mente estivesse vazia dessa informação. E essa informação, ela já foi falada, tá bom?
beleza? Então vamos embora. Então, diferencie os tipos de extremidades musculares, né? Tendão e aponeurose. Então nós temos aí, pessoal, deixa eu pegar aqui uma Então, observem aqui, pessoal. Nós temos aí, primeira coisa, o que é uma extremidade? Extremidade são as pontas, né? Se você pegar qualquer músculo aí, você vai ver que o músculo ele vai estar fixado em um lado e no outro lado, né? Por exemplo, aqui, ó. Ó, o bíceps braquial. Tá? Deixa eu tirar esses músculos aqui para a gente poder visualizar. Ó, então, o que nós estamos visualizando aqui, pessoal? Ó, que aqui, ó, o bíceps braquial está se prendendo na parte superior, né? E ele está se prendendo na parte inferior, tá? Então, ele está se prendendo na parte superior e na parte inferior, tá? Essa parte superior é uma extremidade. Então, aqui onde vocês visualizam o branquinho, tá? Esse branquinho aqui, ó, isso aqui é uma extremidade, tá? Aqui na parte inferior, ó, onde vocês visualizam o branco aqui também, ó, isso aqui é outra extremidade. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês? Que todo músculo vai ter os pontos de fixação, onde ele vai se fixar. Esse ponto de fixação são as extremidades, tá? Aí nós temos, nesse caso, uma extremidade superior e uma extremidade inferior, tá bom? Então, essa extremidade do músculo, pessoal, ela pode ter a nomenclatura dependendo da sua forma, da sua morfologia, tá? Então, assim, nós vamos ter a extremidade podendo ser chamada de tendão, tá? E nós vamos ter uma extremidade podendo ser chamada de aponeurose, tá ok? Então, são os dois tipos de extremidades, tá bom? Professor, o que é um tendão? O tendão é a extremidade do músculo, tá, pessoal? Que possui uma forma, né, cilíndrica, né, uma forma de um cilindro, né, redondinho assim. Opa, ficou uma porcaria isso aqui, né? Ou uma forma de fita, tá? Piorou, né? Então, ó, fita é isso aqui de baixo, tá? Então, imagina aquela alça da mochila que você coloca aquela mochilinha nas costas, né? Então, a alça dela é uma fita, tá? Então, quando o músculo, a extremidade dele, né, que é aquelas pontas, ó, igual essa daqui, ó, quando ela é presa, né, e ela tem uma forma, ou uma forma cilíndrica, que é uma arredondada assim, ó, ou ela tem uma forma de fita, tá? Nós vamos chamar de tendão. Então, tendão é aquele músculo que tem a extremidade dele numa forma cilíndrica, né, ou em forma de fita. Isso é chamado de tendão. Professor, e a aponeurose? O que é a aponeurose? A aponeurose também é uma extremidade, também é uma ponta. Só que a aponeurose, pessoal, ela tem esse nome, né? Porque a sua forma, né, ou seja, a sua morfologia tem uma forma laminar, tá? Então, ela tem uma, como você pode ver, ó, é como se você pegasse uma folha de papel aqui, ó, né? Uma folha de papel para prender a parte do músculo. Então, o músculo vai prender bem aqui, ó, nesse caso, ó, aqui na linha alba, aqui nessa parte do meio. Então, essa extremidade, essa aqui é a fibra muscular, tá? Então, o músculo, como nós vimos, ele é dividido na parte média, que é a parte contrátil, que é essa daqui, e a extremidade, tá? Que são, né, os tendões ou aponeurose, tá? Nesse caso, a extremidade tem uma forma laminar. Então, ela é chamada de quê? Ela é chamada de aponeurose, tá? Então, é como se fosse uma folha, né? É como se fosse um tecido fino, pessoal, tá? Então, essa é a extremidade, tá? Na prática, seria mais ou menos assim, pessoal. Se eu tenho um músculo que ele vai realizar bastante tensão, bastante carga, ele precisa de realizar mais força, o que eu vou colocar ali na ponta, na extremidade? Eu vou colocar um tendão, porque tem que ser mais resistente, tá? Quando eu preciso colocar numa extremidade, né, de um músculo que não faz tanta força assim, ou seja, é mais um músculo estabilizador, um músculo, né,
então eu vou colocar uma extremidade, tá? E aqui, pessoal, quando eu me refiro à força, pensem que a força é aquela destinada ao ato contrátil, ok? No momento que você fica contraindo, beleza? Então, o tendão, teoricamente, ele seria um tipo de extremidade mais resistente do que, né, uma aponeurose, tá? É claro que se a gente pegar esse músculo da imagem à direita aqui, ó, né? E esse músculo, por ser um músculo largo, né, em diâmetro, perdão, em comprimento aqui, largura, né? Nós vamos ver que esse músculo tem uma aponeurose grande, então obviamente ele vai ter uma carga de resistência à tensão também grande, tá? Mas por quê? Pelo tamanho. Agora, se você pegar dois músculos, né, dois músculos de mesmo diâmetro e colocar numa ponta um tendão e no outro uma aponeurose, obviamente o músculo do tendão ele vai ser um músculo que realiza mais força e por isso aquela extremidade vai ser mais resistente a tensões, tá bom? Então a aponeurose tem uma forma laminar, tá ok? E vai prender-se naqueles músculos normalmente que tem uma força um pouquinho menor, tá bem? Beleza? Então vamos para a próxima, pessoal. Questão número 6. Sem considerar a topografia e o tecido muscular, cite de que outras formas podem se classificar os músculos. Então vamos analisar essa pergunta aqui para a gente entender, pessoal. Então, sem considerar a topografia. Então, a topografia, lembrando, a topografia, pessoal, é a localização. Então, como a gente viu, o músculo pode ser classificado de dois tipos quanto à topografia, né? Ele pode ser classificado como estriado e como visceral, ok? Perdão, esquelético e visceral, tá bom? Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui alguma parada aqui. Então, o que seria isso, pessoal? Então, quanto à topografia, ele pode ser dos dois tipos, né? Ele pode ser estriado ou ele pode ser visceral, tá? Perdão, estriado não, esquelético. Por que ele é chamado esquelético, pessoal? Porque esse músculo ele está ligado ou está compondo ao esqueleto. Então, por exemplo, esse músculo da imagem aqui, né? Esse cara aqui. Ele é um músculo que ele está fixado na onde? No esqueleto. Então, logo, ele pode ser chamado de um músculo esquelético. Agora, se você pegar, por exemplo, se você pegar um músculo aí, né? Vou voltar aqui no intestino. Se você pegar esse músculo aqui, ó, o estômago, tá? O estômago, ele está compondo, né? Ele está compondo o trato gastrointestinal. Então, ele não está preso diretamente a esqueleto. Então, esse músculo é um músculo chamado de visceral. Por quê? Porque ele está compondo, ele está formando víscera. Então, ele logo, né? Ele é chamado de um músculo visceral, tá bom? Então, nós temos vários músculos aí que são músculos viscerais porque estão formando, compondo vísceras. E nós temos músculos aí que são chamados de músculo estriados. Por quê, pessoal? Observem, eles estão compondo, né, as vísceras. Perdão. O homem é difícil, né? Ele olha uma coisa e não consegue pensar outras coisas ao mesmo tempo, né? Então vou repetir. Olha esse músculo aqui, ó. Esse músculo é um músculo que ele está compondo, né? Está ligado ou formando aqui a sua ligação ao esqueleto. Logo, esse músculo é um músculo chamado de músculo esquelético, tá? Então é um músculo esquelético aí. Beleza? Então, quanto à topografia, são esses dois tipos. Só que a pergunta lá fala também para nós não considerarmos, né, o tecido muscular. Então, quanto ao tecido muscular, como nós vimos ali, pessoal, ele pode ser dos três tipos, né? Liso, estriado cardíaco e estriado esquelético. Então, aqui ele não está pedindo para a gente considerar dessa forma. Então, além dessas formas, né, a pergunta seria: cite de que outras, no plural, tá?
De que outras formas podemos classificar os músculos? Então, os músculos podem ser classificados quanto ao controle, que nós já falamos, pode ser voluntário e involuntário, mas ele também pode ser classificado, pessoal, né, considerando número de origem, número de ventres, número de a forma, né, o arranjo das fibras, né, a função. Então ele pode ser classificado também considerando esses fatores aqui, tá? Então a forma e arranjo, a origem, a inserção, quanto ao ventre, quanto à ação e quanto à funcionalidade. Então essas formas aqui são formas que nós podemos também classificar os músculos aí, tá bom? Então vamos dar sequência aqui. 7, né? Os músculos possuem várias classificações, né? Relacionada ao arranjo e à forma das fibras. Como elas podem ser classificadas? Faltou interrogação, né? Então, o que está falando aqui? Que os músculos possuem várias classificações. Nós acabamos de ver isso aí, tá? Mas relacionado ao arranjo e à forma das fibras, quais os tipos que nós podemos classificar? Então, olha só, pessoal. Aqui eu poderia, na lata, só falar aqui e não mostrar. Mas vocês veem que eu tento, às vezes, mostrar para facilitar a forma de nós compreendermos aí, tá? Então, quanto ao arranjo, pessoal, ele pode ser de 3 tipos, tá? Ele pode ser arranjado dessa forma, né? Que nós chamamos aí de fibras paralelas. Ele pode estar organizado desse jeito aqui, ó, fibras transversais. Ele pode estar organizado desse jeito aqui, ó, fibras oblíquas, tá? Então, quanto ao arranjo, nós já vimos lá que ele pode ser nesse sentido, paralelas, né, em relação aos tendões. Ele pode ser nesse sentido, transversal, e ele pode ser nesse sentido, ó, que nós chamamos de oblíquas ou, né, diagonais, né? Então, em 3 tipos. Quanto à forma, pessoal, ele pode ser de outros tipos aí, tá? Então, eles podem ser, deixa eu avançar aqui. Quanto à forma, ele pode ser forma de fusos, né, chamado de fusiforme, ó. Então, ele pode ser essa forma de fusiforme. Ela pode ser a forma de pena, que nós chamamos de peniforme, tá? E aí tem os subtipos, que nós não vamos entrar agora aqui, que eu já expliquei lá na aula, né? Ele pode ser classificado com forma de leque, chamado de lequiforme ou convergente, né? Por exemplo, temporal aqui, né? Ok? Ele pode ser classificado com a forma orbicular, né? Ou circular, por exemplo, orbicular do olho aqui, ó, né? A região do ânus aqui também temos exemplos, tá? Então, basicamente, são essas as formas de classificar os músculos, tá? Considerando o arranjo das fibras, quais são, né? Paralelas, transversais e oblíquas. Quanto à forma, podem ser, como a gente viu, fusiforme, né? Lequiforme, pode ser, como a gente viu, orbiculares, né? Peniforme, então tem vários subtipos ali. Beleza? Então essa seria a resposta para essa questão, número 7. Questão número 8. Classificando os músculos quanto à função. De que forma podemos denominá-los? Então, pessoal, aqui nós estamos considerando a função que o músculo executa, tá? Então, olhando para o músculo, observamos a função que ele está executando, tá? Como que nós podemos chamar ele conforme a sua função? Então, eu já falei isso também. Deixa eu avançar aqui para mostrar para vocês, tá? O músculo, pessoal, ele pode ser classificado de 3 tipos, tá? Quanto à sua função, tá? Ele pode ser um músculo agonista, vou colocar o azinho, agonista. Ele pode ser um músculo antagonista, que porcaria, né, que ficou isso aqui, arrego, né? Não é fácil desenhar com o mouse. Ó. Então ele pode ser agonista, ele pode ser antagonista, ele pode ser sinergista, tá ok? Então, o antagonista, agonista e sinergista. Pessoal, quando o agente principal do movimento
Por exemplo, o bíceps está contraindo. Para você trazer alguma coisa para cá, para esse sentido, qual que é o agente principal? O bíceps. Então ele é o agonista, ele é o agente principal do movimento. Só que aqui, de forma contrária, tem um músculo deixando ele puxar a peça para lá. Esse músculo aqui embaixo está fazendo o contrário do bíceps. Então esse músculo está atuando como um antagonista, ou seja, antagonista é o músculo que se opõe ao agente principal do movimento. Nesse caso é o tríceps, tá? E o músculo sinergista? O músculo sinergista são os músculos estabilizadores, os músculos que participam indiretamente da contração. Eles estabilizam, eles mantêm a postura, então eles possibilitam que nós ficamos na posição, o corpo fique de uma forma contrabalanceando o peso para que você possa puxar, por exemplo, um trinco de uma porta e você abra sem cair para dentro da casa, né, quando abrir a porta. Então, é mais ou menos assim que funciona. Então, quanto à função, eu acredito que vocês conseguiram entender, tá? Então, questão número 9, tá? Quais as diferenças de origem e inserção? Então, quais as diferenças de origem e inserção? Então, deixa eu pegar aqui, paradinha aqui, esse aqui. Então, vamos lá, pessoal, vamos tentar responder. Cadê você? Tchau. Então, vamos lá. Então, como eu disse para vocês já, pessoal, origem é a extremidade do músculo que está presa ao segmento que não se desloca. Essa seria a definição. Então, percebam que, pessoal, a origem é a parte do músculo que está presa no segmento, que nesse caso é o osso, tá? Só que ela não se desloca, tá? Ou, como a gente coloca aqui, ela se movimenta muito, mas muito pouco, tá? Então, essa extremidade do músculo, que é essa ponta aqui, lembra que extremidades são as pontas, presa ao osso, que é o segmento, e não se mexe, ela é chamada de origem. Como assim, professor? Pessoal, quando você faz uma contração muscular, como a gente acabou de ver aqui nas funções, né? Deixa eu ver se eu acho aqui para mostrar. Aqui, ó. Quando você pega e puxa um objeto para cá, você movimentou, não movimentou? Então, o músculo contraiu? Contraiu. Teve movimento? Teve movimento. Agora, percebam que essa parte aqui se mexeu e essa parte ficou parada. Por quê? O que veio para cá foi o antebraço com a mão. O braço manteve-se na posição, tá? Nesse movimento de flexão que eu estou dando como exemplo, tá bom? Então, nesse caso aqui, a parte que ficou parada é essa de cima, essa parte proximal. Então, essa parte que ficou parada é chamada de origem, tá ok? E o que é inserção? Inserção é a extremidade do músculo presa ao segmento que se desloca, ou seja, que se movimenta. É aquela que durante a contração ela tem uma mudança de estado. Então, por exemplo, o braço estava estendido, a partir da contração aconteceu que o antebraço e a mão subiu. Então, o músculo contraiu? Sim, contraiu. Teve movimento? Sim, teve movimento. Qual a parte do músculo que se movimentou? A parte de baixo ou a parte de cima? Olha, comparem as duas. A parte de baixo. Então, a parte de baixo, que é a extremidade do músculo, que está presa ao osso, que é o segmento, que se movimentou, nesse caso é chamado de inserção. Então, como eu disse para vocês, o músculo tem duas partes, né? Duas extremidades, né? Uma proximal e uma distal, tá? Essa parte do músculo aqui, né, de baixo, né, nesse caso é distal, ó, essa daqui, que está presa no segmento, que se movimentou, ela é chamada de inserção, tá? Pessoal, não é uma regra, tá? Mas a maioria das origens estão localizadas mais proximais e a maioria das inserções estão localizadas distais, tá? Então, é claro, pessoal, que se eu mudar o movimento aqui, por exemplo, se a pessoa for fazer uma barra, sabe o que é uma barra? Ela segura, pendura na barra e começa a se levantar, trazendo a cabeça, o pescoço e o tronco mais para cima da barra. Esse movimento vai ser o contrário desse que eu mostrei. Por quê? Porque daí o que vai ficar parado vai ser o antebraço. E o que vai se movimentar vai ser a articulação aqui do ombro, tá? Então os músculos que vão se movimentar vão ser esses proximais. Aí nós temos uma inversão, porque nesse movimento de barra, a origem vai ser a parte inferior
e a inserção vai ser a parte superior. Então nós vamos ter uma inversão nesse exemplo que eu falei, tá bom? Vamos lá. Questão número 10. Explique o que é a face muscular e sua função, tá? Então, pessoal, face muscular, como nós já comentamos, é uma membrana de tecido conjuntivo que vai revestir o músculo. Então, se vocês observarem nessa imagem aqui, ó, vocês vão ver que a face muscular ela está envolvendo o músculo, tá? Então, esse branquinho aqui, ó, tá? Então, isso aqui é uma face muscular. Agora, claro, pessoal, que a face muscular não está restrita somente à superfície do músculo propriamente dito. Ela também está aqui dentro, ó. Se você observar, ela está envolvendo, né, a parte interna. Então, a face muscular ela está tanto envolvendo todo o músculo propriamente dito, né? Mas está envolvendo também, pessoal, os seus componentes internos, tá? Então, como nós vimos, o músculo ele é dividido nessas unidades aqui, que é chamado de feixes ou fascículos. Ao redor do feixe também tem fáscia. E o feixe, que é esse cara, ele também está, né, subdividido, tá? Então, o feixe muscular, ele está subdividido, né, formando as fibras, né? Então, como vocês podem ver aqui, ó. Então, aqui por cima tem fáscia. Em cima do fascículo ou do feixe também tem fáscia. Só que o feixe vai formar várias fibras. Então, várias fibras são envolvidas por fáscia, tá? Então, é isso que eu gostaria que vocês observassem. E essas fáscias, esses envoltórios, são esses mísios aqui, tá, pessoal? Então, nós temos vários mísios aqui, tá? Basicamente esses três principais aqui, tá? Que é o epimísio, o perimísio e o endomísio, tá? Então são as três faixas aí que vão circundar o músculo propriamente dito, tá, pessoal? Beleza? Qual que é a função, pessoal? Qual que é a função da fáscia? A fáscia ela está aqui, pessoal, para revestir o músculo, né, e proteger o músculo, obviamente. Tá? A fáscia ela está aqui para fazer com que as fibras, quando contraem, relaxem, ela mantenha-se aqui dentro, pessoal. Ela mantenha-se dentro que as fibras musculares, quando elas contraírem, né, ela vai ter um encurtamento. Então, quando ela se encurtar, ela vai ter que manter-se aqui dentro, né, da sua unidade. Então, no caso aqui na região do feixe, as fibras que estão aqui dentro vão se contrair, ele vai ficar mais espesso, mas ele vai ter que ficar aqui dentro do feixe, tá? Então ela vai proteger, ela vai, a gente fala que ela vai atuar como uma bainha elástica de contenção, ela vai atuar, pessoal, protegendo o músculo ali, né? Diminuindo o atrito, né? Então ela vai evitar o atrito entre as fibras desse feixe não vão se atritar com a desse, e com a desse também, nem com a desse, nem com a desse. Por quê? Porque elas vão ficar restritas às suas unidades, tá? Então ela vai atuar como uma bainha elástica de contenção, ela vai proteger, tá? Ela vai isolar ali as fibras dentro de cada, né, compartimento que elas estão ali, tá? Então basicamente a fáscia tem essas funções. Beleza? Então vamos lá, pessoal, vamos para a 11ª. Qual a diferença entre a fáscia muscular e o septo intermuscular? O que acontece, pessoal? O septo intermuscular e a fáscia são conjuntos, tá? Acontece que a fáscia muscular ela vai envolver essa estrutura, protegendo, como a gente viu. O septo muscular ele vai ter a função, né, de ser uma continuidade dessa fáscia muscular. Ele vai ter a função, pessoal, não só de circundar o músculo, mas também fazer com que ele, né, se ligue aos ossos, ou seja, ao segmento. Então, ao redor e por dentro aqui também dessa parte que é a extremidade, nesse caso é um tendão. Então, o septo muscular, né, intermuscular, ele vai envolver também tecido conjuntivo, que vai envolver o músculo propriamente dito, os feixes, as fibras, só que também, como eu disse para vocês, ele vai ir até a extremidade. Então, ele vai continuar, além de estar sobre o músculo, ele também vai continuar para cá, pessoal, até se ligar. Então, é como se eu pegasse esse músculo aqui e jogasse por cima dele um lençol.
tá? E esse lençol não estaria por cima do músculo? Sim. Mas ele também não estaria em cima da extremidade? Sim. E eu poderia amarrar o lençol lá no osso. Então, eu ia ter, além do músculo propriamente dito, da face muscular que está envolvendo ele, eu também vou ter mais um outro tecido envolvendo e também ligando, tá, a extremidade. Então, esse septo intermuscular, ele vai envolver o músculo e também vai ajudar nessa conexão ao osso, ao segmento, tá? E a face muscular, a principal função dela, como eu já disse, é envolver o músculo, proteger, isolar, atuar como uma bainha, para que o músculo deslize dentro, né, do seu local adequado, tá bom? Então essas seriam as diferenças entre os dois aí, para que vocês saibam, tá bom? Questão número 12. Descreva as características teciduais dos tendões e aponeurose, tá? Então, pessoal, o tendão, tá? Como nós vimos, tá? O tendão, ele possui uma forma de fita ou uma forma, como eu já respondi essa questão, né? Uma forma de fita ou uma forma circular, tá? Então esse é chamado de tendão. Já a aponeurose, ela tem uma forma laminar, tá? Eu já também mostrei e comentei sobre essa parada aqui, tá? Pessoal, outra coisa, claro que vai ter questões aqui que são repetidas, tá? Mas quando às vezes eu falei lá na primeira e agora estou na 12ª, nós temos aí, pessoal, às vezes um complemento, ou seja, você vai voltar na informação e vai recapitular o que a gente falou. Dessa forma nós repetimos e vamos cada vez mais melhorando, tá bom? Então essa seria um dos objetivos de a gente ter repetição de questões aí, ouvir várias vezes para fixar. Questão número 13, quais as principais funções dos músculos, tá, pessoal? Então, os músculos, pessoal, ele tem por função várias, tá? Nós podemos citar aí, por exemplo, tá? Nós podemos citar locomoção, através da contração dos músculos, nós vamos andando para lá e para cá. Nós podemos citar, pessoal, o músculo, ele tem capacidade de contrair. Aqui nós estamos falando de músculo geral, tá? Não estamos falando de um músculo específico. Então, através do coração contraindo, é músculo. Ele vai empurrar o sangue que vai circular pelas artérias e vão voltar por veias, tá? Então, função do músculo também, tá? Através de contrações musculares, pessoal, nós conseguimos, por exemplo, também movimentar o alimento. Então, o alimento ele entra por esse tubo aqui, ó, ele desce, pessoal, e vai sair aqui. Como que ele vai se movimentar? Por contrações musculares. Então, né, ele vai, além de bombear o sangue, né, propelir, ele vai também movimentar o alimento, pessoal, no nosso trato gastrointestinal, tá? Ele também, pessoal, com contrações e relaxamento, nós também mantemos o aquecimento do corpo, ou seja, temperatura corporal, né? A gente chama de termogênese, tá? Então, existem várias funções aí dos músculos, né? Estabilização, movimentação, né? Regula volume entre os órgãos. Então, né, como eu disse para vocês, várias funções aí, tá? Beleza? Então, vamos que vamos. 14. Quais as bandas, linhas e discos, tá? E zonas de um sarcômero, tá? Deixa eu só ver quanto tempo que já era para mim ter feito uma pausa, né? Então, eu vou começar, pessoal, a partir daqui, já, tá bom? A partir da questão número 14, beleza?